Fala, meu amigo Jordano, fala, minha amiga Jordana. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, né, ao nosso estudo do Brasil Colônia, tá? Nós estamos agora já na reta final para poder estudar mineração, tá? A economia açucareira está entrando em crise, nós vamos continuar entendendo aqui, tá? Vamos lá, Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates vai ser uma guerra entre duas cidades, tá? Olinda versus Recife. Então anota aí para nós. Olinda versus Recife. Com a cidade de Maurícia, qual que é? Olinda ou Recife? Né? Recife, não é? Onde Maurício de Nassau modernizou bastante. O que acontece? Como a economia açucareira já estava em crise em função da concorrência do açúcar lá das Antilhas, né? Aqui em Olinda nós vamos ter o senhor de engenho. Esse senhor de engenho, Olinda era a principal cidade de Pernambuco, tá? E o que vai acontecer? Esse pessoal aqui de Olinda teve que começar a pedir empréstimos para os comerciantes de Recife. E esses comerciantes foram se enriquecendo, enriquecendo e se fortalecendo, correto? Se fortaleceram tanto e que os comerciantes de Recife eles vão pedir para o rei de Portugal, Dom João V, elevá-los à categoria de vila, para que eles não tivessem que pagar impostos mais para os senhores de engenho lá de Olinda. E isso vai gerar uma insatisfação, né? Uma insatisfação. E o que vai acontecer? Os senhores de engenho de Olinda vão apelidar os comerciantes de Recife num tom pejorativo. Vão chamar de quê? De mascates. Quem são esses mascates? Seriam comerciantes de de baixo poder aquisitivo, da ralé, ok? Então, assim, quando os comerciantes de Recife pediram a elevação à categoria de vila, né, houve uma confusão muito grande. E aí o que acontece? Né? Houve uma tentativa de revolta, uma tentativa da invasão da cidade de Recife. O rei Dom João, né, V impede e faz o quê? Torna Recife, além de vila, vai tornar, né, a capital da província, correto? Então, nesse sentido aqui, Recife é elevada à categoria de capital. E Olinda cada vez mais enfrentando crises econômicas em função justamente dessa crise na economia açucareira, tá bom? Aí vamos lá, vamos seguindo aqui. O que acontece? Nós vamos ter a interiorização da colonização, ou seja, os portugueses vão ter que sair do litoral e vão vir para o interior, correto? O que vai contribuir para isso? O primeiro fator aqui que contribui é a expulsão do gado do litoral. Então, expulsão do gado do litoral. O gado estava comendo as plantações de cana, estava difícil, né? Então esse gado, boa parte, né, vai descer ali o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, anota isso importante. O Rio São Francisco vai ser chamado de quê? Rio dos Currais. Por que Rio dos Currais? O pessoal vai descendo, não é, o leito do rio, obviamente por uma questão, né, de água, e eles vão fazendo suas fazendas ali. Fazendo suas fazendas, né, é um trava-língua importante. O que acontece? E aqui nós vamos ter uma observação. Nós estamos gravando essas aulas na sequência cronológica. Portanto, antes da mineração, já haviam pessoas morando no norte de Minas criando gado. Por que eu estou falando isso aqui? O norte de Minas era uma região muito rica, tá? Quando descobriu o ouro, eram os tropeiros que levavam mantimentos e tudo, correto? E o que vai acontecer? Como era difícil de fiscalizar o norte de Minas, devido justamente a essa distância, o rei de Portugal decretou um embargo, ou seja, né, o norte de Minas, os comerciantes do norte de Minas não podem comercializar mais com a região mineradora. Ninguém queria pagar imposto no norte de Minas porque o rei não ajudou em nada, só que o rei não queria saber, né? E esse embargo só vai ser rompido lá no ano de 1950 com a Sudene, tá? Outra coisa, tem uma questão importante. Alega o seguinte, que a primeira cidade de Minas foi Matias Cardoso. Matias Cardoso está aqui no norte de Minas, né? E o que vai acontecer? O Matias Cardoso foi um bandeirante, o outro trazendo gado, correto? E nesse sentido, por isso que uma vez por ano, a cidade de Matias Cardoso torna-se a capital de Minas Gerais oficialmente, tá bom? Vamos lá. Além da expulsão do gado do litoral, nós vamos ter isso aqui, ó.
as entradas e bandeiras. Então, entradas e bandeiras. Tá bom? As entradas são do Estado. Percebam que entrada começa com E de Estado. E as bandeiras, elas são particulares. Aí tem como você errar mais, tá bom? Uma dica importante. Nós vamos ter diversos tipos de bandeiras, tá? O sertanejo de contrato, o prospector, tá bom? Mas a maioria dessas bandeiras, a função delas era a busca de metais preciosos, correto? Então, por conta disso, nós vamos ter aí esse bandeirantismo como uma forma que, na verdade, assim, foram os bandeirantes que encontraram o ouro de verdade, correto? E outra coisa, nós vamos ter também, não é? As missões, que são justamente em função dos jesuítas, né? Eles vão contribuir para isso mesmo, para a categorização do índio, né? E por conta da busca pelo índio, eles vão ter que formar esses povoados. E também, né, as drogas do sertão. Sertão, na época aí, século XV e tudo, tá? Drogas do sertão. Sertão no século XV era uma palavra que era utilizada para poder o quê? Se referir a um lugar longe do litoral. Não é porque é seco que é pobre, né? Vale frisar o seguinte, Las Vegas, lá nos Estados Unidos, né? Las Vegas é um lugar onde está no meio do deserto, mas é um lugar rico para danar, né? O norte de Minas, ou então o sul da Bahia, né? Só porque eles são secos quer dizer que eles são necessariamente pobres? O lugar seco não quer dizer pobreza, né? Essa é mais a questão de administração. Isso a gente tem que ficar atento, tá bom? Drogas do sertão, portanto, cacau, guaraná, né? Noz. O que vai acontecer? Essa busca dessas drogas do sertão vai fazer com que, né, também saiam do litoral e vá para o interior do Brasil na busca por captar essas coisas para poder vender, tá bom? Seguinte, só uma questão aqui que eu não posso deixar de comentar de jeito nenhum, é a função do gado, né? O gado é um produto de exportação? Sim ou não? Obviamente que não. O produto nosso de exportação é a cana-de-açúcar, né? Na verdade o açúcar, porque a cana não era exportada, né? Então, assim, o gado, ele vai ser utilizado para quê? Primeira coisa, alimentação, meio de transporte, né? Força de trabalho, porque lá nos engenhos se utilizava o gado também, e o couro, tá? Quase o dedo vai aqui, tá? E o couro, justamente. Então, por 4 motivos o gado era importante, tá bom? Foi expulso do litoral e, por conta disso, contribuiu também para povoar o nosso interior. Tá bom? Vamos lá aqui na última parte, que são os tratados e fronteiras, tá? Anote isso daqui, tá? Tá muito bem resumido, muito bem objetivo, e isso sim cai muito em prova, tá? E quando cai, 90% dos alunos erra porque é muito mal estudado. Então anote isso daí, tá muito bem feito, feito com muito carinho para você, tá bom? Vamos lá então, o que acontece? Nós vamos ter esse tratado aqui de Utrecht. Vão ser 2, em 1713 e 1715. Em 1713, com a França, Portugal com a França. Fixa que o Oiapoque fica como limite entre Portugal, né, na verdade, o Brasil e a Guiana Francesa, correto? Para isso. Depois nós vamos ter o tratado entre Portugal e Espanha, onde que vai ser a coroa de Sacramento vai na mão dos espanhóis. E aqui nós vamos ter o seguinte, Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é importante demais, tá bom? Então deixa eu até destacar ele aqui dos demais, ó. Sabe por quê? Daqui a pouco eu te falo, mas você faça essa marcação aí também no seu, viu? O Tratado de Madrid fala o seguinte, ó. Colônia de Sacramento fica com a Espanha, a região dos 7 povos da missão fica com Portugal. E além disso,
todo o território que cada um dos dois ocupou fica do jeito que está. Por que isso? Vai fazer o quê? União Ibérica. Então, quando houve a União Ibérica, né, as divisões territoriais, né, o Tratado de Tordesilhas, ele deixou de ter função. Porque o que acontece? Ali, agora, se era um reino só, não faria sentido mais divisões, correto? E nesse sentido, não é? Veio o Tratado de Madrid para falar o seguinte, ó, cada um do que você pegou é seu, ut posse dedit, ou seja, se você utilizou, você vai ter a posse, correto? E aqui depois nós vamos ter o Tratado de Ildefonso, Santo Ildefonso, que vai fazer o seguinte, a região de Sacramento e região dos 7 povos da missão volta para quem? Para a Espanha, tá? Volta de novo porque os índios não estavam aceitando essa dominação. Vai ter inclusive a Guerra Guaranítica, tá bom? Porque os índios não estavam aceitando a dominação. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter, por fim, no ano de 1801, o Tratado de Badajoz, tá bom? Tratado de Badajoz, o quê? Se você for olhar, ele vai ratificar o Tratado de Madrid. Por isso que o Tratado de Madrid é tão importante. Foi o primeiro tratado assinado, o primeiro acordo assinado. Tiveram outros, né? O Tratado de Badajoz, ele só o quê? Ratifica o Tratado de Madrid, inclusive no termo da posse. O que você pegou, o que você utilizou, vai ser parte agora do seu território. Isso é importante? Com certeza, e nós vamos acertar essas questões. Tá bom? Aqui eu vou fazer um intervalo. Na sequência, na próxima aula, a gente vem agora com a mineração. E nós já estamos caminhando para o fim do Brasil Colônia, né? Perceba que o Brasil Colônia termina no ano de 1822, tá? E aqui nós já estamos no ano de 1801, depois da mineração, né? Nós já vamos caminhando para a chegada da família real portuguesa no Brasil, tá? E aqui o Brasil Colônia terminando, tá bom? Nós vamos continuar, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Valeu, Jordano, até mais!